Nesta segunda parte do nosso tema, vou começar já falando de alguns aspectos doutrinários que eu selecionei como sendo aqueles que eu considero mais relevantes. A primeira é uma frase aparentemente sem muita densidade, mas que é muito valiosa. A minha doutrina não é minha, mas do Pai que me enviou. Essa assertiva demonstra que Jesus se sente confortável e seguro para dizer que ele está revelando como é a lei divina. É preciso ter muita consciência e muita propriedade para fazer uma afirmativa desse tamanho. Então, se nós acreditamos nele, e aí vem todo o testemunho que nós vimos dos aspectos biográficos que mostram uma criatura que foi fiel a si mesma, às suas crenças, aos seus valores, enfim, fiel a Deus, nós podemos levar isso muito a sério, que a doutrina que ele nos legou é uma demonstração de como funciona a lei de Deus. Em relação a esse conjunto de leis que ele nos legou, alguém lhe perguntou qual era o primeiro de todos os mandamentos. E ele responde: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois ele vai falar sobre o amor. E muita gente considera essa primeira frase apenas uma introdução, e na verdade não é. O evangelista Marcos deixa isso muito claro quando ele fala logo em seguida assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Se Deus não fosse o único Senhor, não haveria esse amor. O amor não seria dessa forma. Entretanto, como ele é o único Senhor, significa que ele criou tudo. Criou as coisas, os seres, o ambiente, os fenômenos, tudo foi criado por Deus. E isso faz com que tudo que nós amarmos, nós estamos amando uma centelha, uma manifestação pormenorizada do Senhor. Isso vai ficar mais claro um pouquinho logo adiante. Continuemos destacando alguns pontos. Na conversa magnífica que ele teve com uma mulher desconhecida na Samaria, ele diz assim: Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Nós podemos deduzir que para Jesus, os dois aspectos mais importantes, prioritários da sua identificação com Deus são espírito e verdade. Isso significa que, para ele, esses princípios da lei estão em primeiro lugar. Não quer dizer que sejam só esses os princípios da lei e nem que sejam os mais importantes para todos. Mas nós podemos dizer que a nossa atuação no mundo, na vida, requer muitos princípios. Não convém superestimar um deles, a não ser que seja de uma forma muito autêntica, aquilo seja realmente muito verdadeiro para a pessoa, porque senão nós começamos a deixar de lado o que é nosso, aquilo que nos compõe, para seguir um roteiro alheio. Essa passagem me leva a refletir que eu tenho outros princípios que eu colocaria em primeiro lugar. Eu colocaria, por exemplo, a responsabilidade e a sinceridade. Virtudes que me movem. Pelo menos eu tento viver muito de acordo com eles, embora eu tenha que usar outros recursos, como qualquer pessoa, em diferentes situações. Nós temos que lançar mão das outras propriedades divinas que habitam em nós. Mas Jesus dá um testemunho muito importante em relação à verdade. Ele usa essa expressão rotineiramente. Na verdade vos digo,
Na verdade vos digo. Ele poderia dizer, por amor eu vos digo, por misericórdia eu vos digo, pela graça eu vos digo. Não, é a verdade. Ele vai afirmar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E daí nós podemos já também observar que o dia a dia de Jesus Cristo é muito pautado na liberdade. Ele tinha a verdade, agia de uma forma muito rente à sua verdade interior, à sua concepção, ao seu conhecimento, aos seus valores, e nas relações do cotidiano ele agia com muita liberdade. Tanto que ele podia passar por um doente clamando por misericórdia e não se deter, como foi o caso do cego mendigo, que Jesus só parou porque os apóstolos se incomodaram com a gritaria que ele estava aprontando naquele ambiente. Um outro caso é da mulher sírio-fenícia, que pede para ele curar a filhinha dela endemoniada, e Jesus responde que não convém tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos, e ela responde com muita humildade que também os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos, e ele fica muito enlevado com a fé e cura a garota. Como curou também o cego mendigo quando os apóstolos o trouxeram. Ele mandou chamar e aí sim teve um diálogo e efetuou a cura do cego. Então vejam bem, a liberdade é uma característica muito diferente, ela é muito esquisita para nós, porque nós queremos padronizar, queremos que a coisa seja feita sempre de um determinado modo. Então vai acontecer tal coisa, você já tem a resposta antecipada, porque você vai resolver aquilo de acordo com o seu padrão. E padrão é inimigo mortal da liberdade. Jesus não segue padrão, não tem horário para fazer as suas prédicas, não tem local, não tem costume, ele vai de acordo com o fluxo das coisas e com a sua vontade, com a conveniência que o mundo lhe pede, e ele atende de acordo com a sua escolha pessoal. Daqui nós podemos olhar uma outra coisa muito interessante, que é o fato de Jesus dizer para as pessoas que estão confusas a respeito dos ensinamentos dele, e ele dá uma regrinha muito útil que vai nos ajudar bastante a analisar os próximos aspectos doutrinários. Ele diz assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Ele pergunta e ele responde. E essa resposta dele eu senti como uma provocação. Que é isso? Não podemos entender a palavra dele? Ele diz que a gente não entende o que ele fala porque não ouve as palavras. Então eu passei a ouvir as palavras, a dar valor às palavras. E acabei chegando a uma conclusão que os ensinamentos dele adquirem um caráter universal quando nós entendemos que o eu no Evangelho não significa Jesus Cristo, significa o Filho do Homem, ou o eu profundo que compõe a essência de cada um dos seres criados por Deus. Podemos entender que o eu de cada criatura faz uma unidade com o Pai. O eu que me compõe, a centelha divina que me caracteriza, que está na minha essência, é um com o Pai. Ou seja, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Que tudo que existe é um com Deus. Tudo é eu, tudo tem uma identidade, é uma individualidade imersa num todo que une as criaturas de uma forma ou de outra. Esse eu não é referente a Jesus Cristo. Ele deixou uma doutrina calcada no eu, mas é um eu coletivo. Não era para deificá-lo, né? Na verdade, todos nós somos filhos de Deus e temos
essa herança divina em nós. Somos herdeiros do Criador. Num outro momento, Jesus explica um pouco melhor quando ele fala para Filipe: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? O Pai que está em mim é quem faz as obras. Essa unidade entre o Pai, o Filho, é o eixo principal da doutrina do Cristo. Então, nós não somos criaturas autônomas completamente. Nós somos uma espécie de condomínio que Deus está compondo conosco. A unidade é dentro de nós. Por isso que o suicídio é considerado um crime, porque eu não tenho direito de tentar me extinguir. E matar o corpo está longe de acabar com a essência espiritual. Nós somos uma centelha que tem uma parte que é a individualização e uma parte que tende para a comunhão, o eu e o nós. Nenhuma delas vai se impor de forma absoluta. Essa dupla de tendências, de pendores, Jesus também diz de outra forma que nós fomos criados macho e fêmea. Desde o princípio, nós fomos criados com um núcleo voltado para o eu, para a individualidade, e um núcleo voltado para a união, para o coletivo, para o nós. E essas duas tendências variam dependendo da pessoa e talvez dependam da espécie. Tem espécies de insetos, de animais que são mais voltados para o masculino, para o eu, e outros que são mais propensos ao feminino, a viver em comunidades, em colmeias, por aí afora. Para entender melhor um pouco da situação do universo onde nós nos encontramos, Jesus disse para Nicodemos a seguinte assertiva: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Nessa síntese fantástica, Jesus junta o criacionismo e o evolucionismo. Ou seja, houve uma criação. Deus criou o céu. Todas as criaturas são emanações divinas, são centelhas. Na concepção de Pietro Baldi, Deus criou dele mesmo, da sua própria substância. Ele deu individuação, deu identidade a cada um dos filhos e organizou nesse sistema incrível que é o cosmos. Um cosmos espiritual, que esse material que nós conhecemos e que estamos inseridos é uma pálida lembrança do universo original. Deus criou o espírito. Deus é espírito, como Jesus disse, e importa que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Adorar em espírito é você transcender da matéria, da energia e pelo pensamento, pelo sentimento, na adoração a Deus. Então, Deus criou uma comunidade celeste. Houve uma ruptura, houve um processo em que muitas dessas mônadas deram origem à matéria e todas as injunções desse quadro. E a partir daí iniciou-se uma evolução, um regresso ao estado original, porque, na verdade, ninguém é capaz de criar nada melhor do que aquilo que Deus já nos dotou. Deus nos dotou de uma identidade e nos deu as virtudes necessárias e uma função no universo compatível com essas habilidades. Vocês vejam bem que o corpo humano é um exemplo de como nós funcionamos. Temos uma variedade imensa de tipos celulares. Por exemplo, as artérias que vão tornando cada vez de menor calibre, mais finas, mais delgadas, mais tênues, elas vão se transformar até chegar em um capilar. E uma pequenina célula está ali fazendo uma função de filtrar algumas coisas, deixar passando outras, de reter. Tá?
é um trabalho que exige uma atenção, uma vigilância muito grande, embora seja um trabalho sem muita expressão, aparentemente. Mas se você tirar essa célula e pegar um neurônio, que é uma célula com muito mais potencial, capaz de realizar funções complexas, e você colocá-lo lá, naquela pequenina artéria, não vai funcionar, não vai dar certo, porque cada um está preparado para o exercício de um papel, de uma função. E esse retorno ao céu é um trabalho árduo, demorado, que nós vamos nascendo e morrendo, mas sempre conservando aquilo que já foi aprendido, que já foi desenvolvido no íntimo do espírito. Para que esse processo seja bem produtivo, é muito recomendável que a gente tenha em mente uma postura de Jesus Cristo a respeito do reino, do poder e da glória. Existe muita fantasia em relação ao que é felicidade, o que é a vida aqui nesse mundo, e as pessoas às vezes se empenham muito para conquistar um lugar ao sol, um grande patrimônio, e isso prende o espírito nas teias ou numa areia movediça em que ele não ascende espiritualmente. Então é muito melhor você ir com calma em relação a essas coisas e deixar que o patrimônio, que é o reino, o poder, que é o cargo, o mando, e a glória, que é o prestígio, a fama, você tenha cautela em relação a isso. Tenha o mínimo necessário para você fazer o seu trabalho e a sua evolução espiritual. Jesus, por exemplo, lidou muito com a tentativa de que ele assumisse um papel proeminente na liderança do movimento conduzido pelos saduceus para obter a independência de Roma, ou também para ocupar um lugar glorioso. E ele dizia claramente: eu não recebo glória dos homens. Com isso, ele se manteve, montou no jumento, teve muita cautela com os recursos deste mundo, com a felicidade que muita gente se empenha para obter e depois não dá conta de se libertar e acha que passa a ter direito adquirido em relação àquilo. Teve um patrimônio, teve uma situação muito agradável, muito feliz, e aí a pessoa não se desprende, ela fica amarrada, ela não tem mais a liberdade espiritual que ela deveria ter preservada. E aí nós vamos encerrando quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir quem? A si mesmo. Aquilo que está lá no íntimo, no eu, aquilo que a sua consciência te chama, te convida, sopra com toda a educação, com todo cuidado, para que você decida com responsabilidade, que essa escolha seja sua, tenha mérito e que você não possa transferir para ninguém o êxito ou o fracasso. É tudo seu. Há um ditado popular que desse mundo nada se leva. Isso todo mundo admite, todo mundo concorda. Mas tem o outro lado da moeda. O que está no íntimo, você não pode deixar. A forma como você viveu, os seus sentimentos, emoções, os princípios de vida que você alimentou, as suas percepções, as suas experiências, o significado de tudo isso, não dá para você deixar. Não tem como você, no final da vida, você arrancar de você e não, isso aqui eu não quero levar, porque não tem como, isso é você. E você vai com o que você é, com o que você sente, com o que você aprendeu, com o que você edificou
em você mesmo. Bom, juntando todas as peças, diria assim que com essa biografia, o que Jesus fez, na verdade, foi mostrar para nós que é preciso ter muito cuidado com as coisas deste mundo, que a gente interaja, que a gente viva, que a gente faça parte de grupos, que a gente componha a família, tenha amigos, e tenha um trabalho, tenha uma tarefa, uma missão, mas o nosso destino não é ficar neste mundo e nem ficar muito preocupado com o que está acontecendo aqui do outro lado, né? No além, porque esse além ainda é muito mais próximo de nós do que aquele céu ao qual Jesus se refere com muita frequência. Esse céu não tem nada mais desse mundo espiritual, desse plano espiritual que está aqui, que é praticamente do nosso nível mesmo. Nós temos criaturas evoluídas, evangelizadas, tanto aqui como do outro lado. Agora, no céu só tem evoluído, só tem evangelizado, só tem criatura redimida. É essa a diferença. E é para lá que nós vamos. Então é preciso ter muita prudência com as armadilhas do mundo e usar todas as circunstâncias para um trabalho efetivo de crescimento espiritual, como Jesus fez, apesar da distância enorme que tornou a sua vida difícil, sempre em luta, sempre num debate, num confronto, mas que ele aproveitou todas as circunstâncias para fazer o bem com amor e continuar firme nos seus propósitos, nos seus objetivos. Muito obrigado, um abraço, até breve.